Buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas. Deus los bendiga mucho. Este sea un día especial en su vida, un día que quede marcado por las maravillas de Dios. Déjame empezar de esta manera. Tu vida no es una casualidad. Tu vida hace parte de un plan muy específico de parte de Dios. ¿Sabía que tu nombre foi mencionado em outro lugar antes que tu nasceras? Eu queria que você descubra isso hoje por la palavra de Deus. Amém? Aí regresso, les dejo com nosso grupo de alabança, meu irmão Pedrão, Jimmy e Carlos. Amém? Que o Senhor esteja ministrando na vida de cada um. Adora a Deus com todo tu coração. Amém? Aí volvemos. Amén, amén. Qué bueno estar aquí una vez más. Usted ahí en su casa o escuchando, mirando donde esté. Nosotros aquí alabando y entregando nuestra adoración a Dios. Te quiero invitar en este momento que pueda parar todo lo que está haciendo y entregar tu mejor a Dios. ¿Sabe? La canción que vamos a cantar ahora declara que no hay lugar mejor que estar a los pies de Cristo. No hay lugar más grande o más alto que estar a los pies de Cristo. Y así es. A los pies de Cristo nosotros tenemos seguridad, nos trae paz, conforto. Entonces te invito a cerrar sus ojos ahora en este momento y hacer una oración, se entregando a dirección del Espíritu Santo de Dios, se entregando delante del altar del Padre Todopoderoso para entregar sus palabras de amor, sus palabras de adoración, tus gestos de adoración. Padre Santo, Espíritu Santo, nos dobla en este momento, que podamos estar arrodillados, Padre, con el Espíritu puesto con la cara en el piso para entregar nuestra adoración. Que tú crezca, Padre, que nosotros vengamos a estar en el piso para que tú seas el más grande aquí en este lugar, en los hogares, en nuestras vidas, en nuestro día a día. Recibe nuestra adoración, que podamos nos humillar delante de tu presencia para que tú puedas recibir el mejor de nuestra adoración, que huela como un buen perfume hasta tu trono, Padre, nuestra adoración y nuestra alabanza en este momento. Se entregue a Él ahora, entregue tu canción, tu palabra de amor, tu oración en este tiempo. Viene, Espíritu Santo, y haga tu voluntad aquí en este lugar y en todos los lugares donde está llegando esta alabanza ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor. Gloria a ti, Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos, Dios. Jesús, a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puedes señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me prostro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, declaré eso al Señor en este momento. A tus pies entrego lo
que soy, este lugar de mi seguridad, donde nadie se pueda señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me prostro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré prostrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Oh, y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Entregue sus palabras de amor, sus palabras de adoración a Él ahora. No. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Más alto, más grande que estar a tus pies. Declaré eso, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar, no hay lugar más alto. Declaré eso, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Oh, y aquí permaneceré prostrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Señor, a tus pies es nuestro mejor lugar.
Rey, Señor de Señores, declaramos que a tus pies es donde podemos seguir la vida, es donde podemos aprender las cosas que vienen derecho de tu trono, es donde podemos oír la voz del Espíritu Santo que habla nuestro espíritu. Señor, declaramos que a tus pies es donde somos enseñados, Padre, a cómo vivir y cómo te servir en este mundo, Padre. Cómo hablar las buenas nuevas para el mundo, para nuestros amigos, para nuestros vecinos, para la gente que trabaja con nosotros, Padre. A tus pies es donde alcanzamos el mejor de la vida. No apenas para vivir para nosotros, pero para vivir a servir el mundo y atraer la presencia de tu Espíritu, y que tu Espíritu pueda llenar toda la gente que vive con nosotros, que está con nosotros, que trabaja con nosotros. A tus pies, Señor, es el mejor lugar. Recibe, Señor, esta alabanza, esta adoración. Mi hermano, que podamos todos entender, comprender que a los pies de Cristo somos solo uno, somos iguales. Y el Espíritu Santo nos llena y nos unge cada vez más cuando estamos en este lugar de adoración y de comunión con nuestro Dios. En este mismo espíritu, esté listo, esté preparado, porque yo tengo certeza que Dios quiere hablar a tu corazón en este momento. Entonces no deje que nada te quite la atención, pero ponga tus ojos en la palabra que viene derecho del cielo ahora, en este momento, a través del Espíritu Santo, por la vida de nuestro pastor Eduardo. Ahí viene la palabra de Dios con nuestro pastor. Se quede atento, en nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Glória a Deus, que presença linda. Amém, Pedrão. A los pies de Cristo es donde experimentamos lo mejor de Deus. Glória ao Senhor. Sejam todos bem-vindos. Mateus capítulo número 3. Abra a palavra do Senhor. Padre, háblanos en este momento por el poder de tu palabra nunca volverá vacía. Tu palabra es la misma que hace la obra ayer, hoy, siempre hará la obra de transformación. Ora neste momento, Espírito Santo, toca cada vida por el poder glorioso de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Iglesia del Calvario, sean bienvenidos, sean todos bienvenidos. A los que nos estão vendo também acá em Estados Unidos e a los que estão afuera, em outros países. Há vários irmãos que transmitem, compartem com outros países também. Sejam bem-vindos, que a palavra de Deus ministra a cada coração. Mateus, capítulo número 3, versículo 1 diz: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Glória a Deus. Alguma vez te perguntaste: ¿qué estás haciendo en este mundo? ¿Alguna vez te preguntaste? Oiga com bastante atenção a história deste rabino que vivia em uma cidade em Rússia, há muitos siglos atrás. Decepcionado por sua falta de direção e propósito na vida, este rabino vagava muito triste em uma fresca tarde de inverno em Rússia. Com suas mãos profundamente metidas em seus bolsillos, caminhava por las calles vazias de sua cidade, questionando sua fé em Deus, questionando as Escrituras e questionando seu chamado ao ministério. O único mais frio que o inverno russo era o frio dentro de sua própria alma. Este homem se sentia tão triste e amortajado por sua própria desesperança e tão confundido e desorientado que dia por descuido se meteu em território militar que não estava
era proibido para os civis. E quando ele entra nesse território, de repente ele ouve a voz de um soldado russo que disse: Ei tu, quem eres? E que estás fazendo aqui? Oh, desculpa, Senhor, respondeu o rabino. Eu disse: quem eres e que estás fazendo aqui? Luego de um breve momento, o rabino, em um gracioso tono, para não provocar al soldado, disse: quanto lhe pagam cada dia? E o soldado russo, já furioso, respondeu: que tem que ver isto contigo? E com um encanto de alguém que havia hecho um descobrimento, o homem disse: eu te pagarei esta mesma quantidade de dinheiro para que tu me hagas estas mesmas perguntas cada dia. Quem eres? E que estás fazendo aqui? Déjame ser este soldado russo em tu vida hoje, neste dia. Quem eres? E que estás fazendo aqui? É importante que conteste estas perguntas, porque tu vida é muito valiosa para Deus. Porque tu vida não é uma casualidade delante de Deus. Tu vida ha sido pensada, planeada e calculada antes de tua existência. Tu vida é sumamente valiosa e Deus não se ha equivocado contigo. Juan el Bautista um dia teve que contestar estas perguntas também. Pero primeiramente, déjame ensinar-lhes duas frases poderosas acerca de Juan el Bautista que tem que ver com tua história. Queres ver a primeira? Aqui na pantalla. En aquellos dias, aí nesse versículo número 1, diz: en aquellos dias, Juan Bautista vino predicando o evangelho. Que dias? Los dias que Hebreus 9 descreve como a consumação de los tiempos. Los dias que Gálatas 4 descreve como o cumprimento de los tiempos. Los dias que tem que ver com a aparição pública del Mesías, el anhelado de las naciones. En aquellos dias vino Juan el Bautista predicando en el deserto. ¿Por que ele não vino 5 anos antes, ou 3 anos antes, ou 1 ano e meio antes? ¿Sabe por quê? Porque todavía não era su tiempo. Deus tiene sus tiempos precisos. E eu creio muito no tempo preciso de Deus. Você nasceu em um tempo preciso que já estava marcado no calendário de Deus antes que você existiera. A outra frase poderosa que tem que ver com tua história é esta: este é aquele de quem falou o profeta Isaías. Está no versículo número 3. Antes que Juan Bautista naciera, alguém falou, inspirado por el Espírito de Deus, alguém mencionou seu nome havia sido mencionado, hablado, ecoado, retumbado em outro lugar. Deus já havia hablado de Juan antes de la existência de Juan. Esta é a maneira como Deus trabalha. Deus trabalha em términos de pré-existência, como disse em 1 de Pedro, capítulo 1, que fomos elegidos segundo a presciência de Deus. Antes, ciência, conhecimento. Nós outros hemos sido elegidos segundo o conhecimento antecipado de Deus. Sabe quem entendia isso? O profeta Isaías. Ele tinha esta consciência de que seu nome havia sido mencionado em sua pré-existência. Queres ver? Aqui em Isaías 49, versículo 1, mira o que Deus diz: escutem-me todos ustedes em terras lejanas. Preste atenção ustedes que estão muito lejos. O Senhor me chamou. ¿Desde quando? Desde antes que eu nasciera. Desde antes que nasciera. Desde el seno de mi madre me chamou por mi nombre. Isso que mis palavras de juízo foram tão filosas como uma espada. Me ha escondido bajo la sombra de su mano. Soy como uma flecha afilada em su aljava.
Qué lindo, Isaías estaba consciente que él había sido nombrado desde el vientre de su madre para ser una flecha afilada en las manos de Dios. Igualmente Juan el Bautista también fue nombrado desde antes que él naciera para ser una flecha afilada en las manos de Dios. Dios trabajó en su preexistencia. Usted puede ver en Isaías 40 o en Malaquías capítulo 3. Pero yo le quiero enseñar en el Nuevo Testamento como Dios habla de Juan el Bautista antes de Juan el Bautista nacer. Ahí en Lucas capítulo número 1, versículo 13. Usted puede mirar ahí en la palabra. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo. Mira, antes que él naciera. Y llamará su nombre Juan. Dios mencionó el nombre de él antes de él nacer. Y tendrás gozo y alegría. Muchos se regocijarán de su nacimiento. Ahí viene el tema del mensaje. ¿Por qué? Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Qué privilegio. Aún desde el vientre de su madre. Porque será, el tema de hoy, será grande delante de Dios. Qué privilegio que alguien reciba esta referencia grande delante de Dios. Pero no fue solo delante de Dios, porque el propio Jesús, dando testimonio de Juan el Bautista, dijo, ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Para Jesús, Juan el Bautista era el mayor. Este hombre tenía un prestigio muy grande en el cielo, grande delante de Dios, grande delante de Jesús. ¿Por qué Juan el Bautista fue grande delante de Dios y de Jesús? No fue por causa que ele vivió una larga vida. Su vida fue regular, no fue muy larga. ¿Será que foi porque ele teve um ministério muito largo? Tampouco. Seu ministério foi bem curto. Não foi nem por la vida larga, nem por um ministério largo. Não. Juan el Bautista. Então, por que Juan el Bautista foi considerado grande delante de Deus e de Jesus? Aí vai o número 1. São 3 coisas que eu mirei. Número 1, porque ele cumpriu su propósito. Juan utilizou o que Deus depositou em ele. Vou repetir 53 vezes. Juan depositou o que Deus utilizou, o que Deus depositou em ele. Há coisas que Deus ha depositado, dones, talentos que Deus ha depositado em ti. E Deus quer utilizar o que Ele ha depositado, porque toda dádiva, todo dom descende de arriba. Juan utilizou o que Deus depositou em ele. Ele hizo sua vida valer nesta terra. Sim, sua vida foi corta, pero foi uma vida poderosa. Sua vida foi corta, pero foi uma vida llena de propósito, llena de significado. Para que Juan vino a este mundo? Déjame contestar desta maneira. Ponga aí, por favor. Juan nasceu por causa de Cristo. Deixa esta frase aí, por favor. Juan nasceu por causa de Cristo. Esta é uma frase de grande peso, de responsabilidade, porque define a razão de tua existência, de minha existência. Juan nasceu porque Jesus ia nascer. Juan vino porque Jesus ia venir. Alguém tinha que preparar o caminho para Cristo. Mira que privilégio. Alguém tinha que preparar o caminho para Cristo. Ele vino porque Cristo ia venir. Ele nasceu porque Cristo ia manifestar-se. Juan vino preparar o caminho. Por isso, quando os sacerdotes e levitas vieram a indagar e perguntar a Juan acerca de sua identidade, Juan, a resposta dele foi muito contundente aqui em Juan capítulo 1, versículo 19. Você pode buscar também aí em sua Bíblia. Diz assim: este é o testemunho de Juan, quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém a perguntar-lhe: quem eres tu? E ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E lhe perguntaram: então que? Eres Elias? Ele disse: não sou.
¿eres el profeta? Y él respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? ¿Se acuerda ya el soldado ruso? ¿Quién eras? ¿Quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Ahí viene algo muy poderoso. Y él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezar el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías, yo soy la voz del que clama, yo soy la voz, yo no soy el Mesías, yo soy la voz, yo no soy el mensaje, yo soy el mensajero, yo no soy Cristo, yo soy la voz de preparación. Déjame pasar este mensaje para ti. Jesús sana hoy, pero tú eres la voz que declara la sanidad. Jesucristo liberta hoy, pero tú eres la voz que proclama esta libertad. Jesucristo, Ele llena de paz hoy, pero tú eres la voz que transmite la paz de Dios. Jesucristo reconcilia famílias hoje, pero tu eres la voz de la reconciliação. Jesucristo dá vista a los ciegos hoje, pero tu eres la voz para abrir os olhos de aqueles que estão cegados, que não estão vendo nada. Tu eres la voz de Cristo para abrir seu entendimento. Estão entendendo? O mundo necessita de vozes, vozes de esperança. Vozes de fé, vozes de conforto, vozes de segurança. No Congresso Internacional de Evangelização Mundial em Suíça, 1974, o tema foi que a terra oiga su voz, com o evangelista Billy Graham. E Billy Graham dijo, hemos escuchado as vozes de los psicólogos e psiquiatras que buscam entender os mistérios da mente e o comportamento humano. Hemos oído a voz de homens de guerra, a voz de militares, a voz de ministros de defensa, que dia gritando por paz e o outro dia declarando guerra. Hemos escuchado a voz de los economistas que com suas predicções de inflação, depressão monetária e desnutrição mundial. Hemos oído também a voz do diabo mentindo, enganando, oprimindo, afligindo, influenciando, sembrando ódio, discórdia, racismo, pleito, difundindo falsas doutrinas, atacando a igreja e o reino de Deus. Billy Graham decía, hemos escuchado todas estas vozes no mundo, pero ahora es tiempo de oír la voz de Dios, la voz de la verdad. Juan el Bautista dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Tú eres la voz de Dios, mi hermano, mi hermana. No permita solo que solo Satanás hable para mentir, para engañar, para roubar, para oprimir a las personas. Sea tú la voz de Dios para libertar, para traer luz y entendimiento, para sacar las vidas de las tinieblas. Tú eres la voz de Dios en esta tierra. Nosotros tenemos el más gran privilégio na face da terra, ser canal por donde passa a voz de Deus, como dijo o apóstolo Pablo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, Pablo disse, assim que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Deus mismo, aí repita, Deus mismo, não outra pessoa, Deus mismo lhes rogar a ustedes por meio de nosotros. Assim pues, en el nombre de Cristo lhes rogamos. Es Dios rogando a través de nosotros, por meio de nosotros, pero nosotros somos os que rogamos. Porque Deus é Espírito e Deus habla através de uma garganta, Deus habla através de vasos humanos, Deus habla através de instrumentalidade humana. E Pablo está dizendo, é como que se Deus está rogando a ustedes por meio de nós outros. Assim pues, en el nombre de Cristo lhes rogamos. Deus está rogando, pero yo ruego. Deus está hablando, pero yo hablo. Deus está sanando, pero yo oro. Assim pues, en el nombre de Cristo, lhes rogamos que aceptem el reconciliar-se com Deus por meio de nós outros. É uma frase poderosa. Deus preparou al pueblo para receber a Cristo por meio de Juan el Bautista. ¿Por que Juan el Bautista foi
foi muito grande no cielo, delante de Deus e de Cristo. ¿Sabe por quê? Número 1, porque ele cumpriu seu propósito. Número 2, porque Juan Bautista foi grande delante de Deus e de Jesus. Número 2, porque ele foi um testigo fiel. Ele foi quê? Um testigo fiel. Juan el Bautista foi um testigo fiel. Aqui na pantalla, Juan capítulo 1, versículo 7. Este texto está tremendo. Houve um homem enviado de Deus, el qual se chamava Juan. Disse, este vino por testemunho. Aí está a palavra. Vino por testemunho, para que diese testemunho de la luz. A fim, atenção aí, ponga bastante atenção, a fim de que todos creyessem por ele. Mira ele por ele, por meio de ele, que todos creyessem em Cristo tiene que ser através de um vaso, através de uma garganta, para que todos creyessem em Cristo por meio de Juan el Bautista. Que poderosa esta vida, que vida poderosa, vida gloriosa, ser em meio por onde a gente receba as bendições de Deus. Esta é uma vida com significado, pero ser testigo de Cristo é mais que entregar flyers ou trataditos na calle ou nas praças. A palavra testigo em grego é marto, que significa mártir, está disposto a morrer, ou agora está quedando mais difícil, não? Ser testigo é ser mártir. Assim como muitos e muitos na história da igreja han sido mártires por causa de Cristo. Estiveram dispostos a morrer por la causa de Cristo. Sabe por que Juan el Bautista foi parar allá na cárcel? Sabe por que foi parar na cárcel depois decapitado? Sabe por quê? Degollado, sabe por quê? Porque ele foi a voz de Deus para exortar a Herodes de lo malo que ele estava fazendo. Porque Herodes tomou a esposa de seu irmão Felipe, tomou a Herodías, a esposa de seu irmão, e quedou com ela. E nadie falava nada. Quem ia falar delante de Herodes, quem ia falar, todos se callaram. Pero havia um homem que era a voz de Deus e não se callou, e foi delante de Herodes e disse para ele, o que tu estás fazendo não está bem, está mal. Ele podia haver quedado callado, ele podia guardar consigo, bueno, que se arregle allá. Não, pero Juan el Bautista foi e falou e disse, não te es listo tener la mujer de tu irmão. Isso estava arriesgando a perder sua própria vida. E foi exatamente o que passou. Herodes foi echado na cárcere e mais adelante decapitado quando a hija de Herodías dançou delante de Herodes e pediu como regalo em um prato a cabeça de Juan el Bautista. Você conhece a história e sabe o que passou. Pero este homem foi um testigo fiel. ¿Por quê? Porque ele estuvo disposto a falar a verdade e confrontar aunque se lhe custou sua própria vida. Ele foi um testigo fiel, por isso que ele foi grande. Juan el Bautista foi a voz de Deus, aun quando lhe custou sua própria vida. Juan foi um testigo fiel. Número 3 e último. ¿Por que Juan el Bautista foi o maior de todos? Juan foi o maior porque ele foi o menor. Ele foi um servo humilde. Um servo humilde. Quando lhe perguntaram a Juan quem ele era, ele disse bem claro, eu não sou o Cristo. Agora você mire neste texto, e você pode buscar já em Juan capítulo 1, porque lhe quero ensinar. Vai aparecer aqui na pantalla, mas quero que você busque, porque vamos mirar um texto allá também. Busque aí em Juan capítulo 1, pero mira que este texto, quando procuraram para Juan, ¿eres tu el Cristo? Ele disse, não. ¿Eres tu Elías? Não. ¿Eres tu el profeta? Dijo, não. E mira o que dijeron em Juan 1, versículo 25. Então, lhe perguntaram, entonces, se tu não eres el Cristo, nem Elías, nem el profeta, ¿por que bautizas? Juan lhe respondeu, eu bautizo com água, pero em meio de ustedes está uno a quem ustedes não conhecem. Agora mira o que ele disse. No livro de Lucas, nesta situação, Juan el Bautista enfoca
en el bautismo de fuego, el bautismo del Espíritu Santo. Pero ahí en Juan, ele enfoca en la grandeza de Cristo. Mira, este viene después de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. En este momento, Juan el Bautista não está hablando sobre el bautismo del Espíritu, ele está hablando sobre la grandeza de Cristo. Ele es antes de mí. Yo no soy digno de desatar la correa de sus calzados. Mira que tremendo. No soy digno de desatar la sandalia, su calzado. La manera como los calzados eram vistos en el mundo antiguo era diferente de como lo vemos hoy. Hoy, compras tu sapato, tu sandália en el Macy's, Nordstrom's, Kohl's. É diferente a maneira como eles miravam antes. Em los tempos antigos, os sapatos ou sandálias eram vistos como algo asqueroso, repugnante, repulsivo. ¿Por quê? Porque colectavam lodo, barro, fango, excremento de los animais mientras caminavam. Se a pessoa era rica ou de status mais ou menos, ela, quando chegava em qualquer lugar, ela não sacava suas próprias sandálias, seus próprios sapatos. Alguém, um escravo, tinha que sacar as sandálias ou os sapatos, mas não era um escravo qualquer. Era o mais baixo de los escravos. No caso de Juan el Bautista, os fariseus pensavam que ele era o Cristo, ou Elias, ou um dos profetas, porque as multitudes veniam a los montones e eram bautizados por ele. Era uma figura muito importante. Então, os fariseus, quizás, quando vieram a interrogar a Jesus, pensavam que Jesus, que iam encontrar em Juan el Bautista um homem prepotente, orgulhoso, lleno de si, dizendo: sim, eu sou Juan, o grande profeta, o precursor del Messias. Pero não foi o que encontraram. Porque Juan deixa as coisas bem claras. Ele diz: eu não sou o Cristo. E outra coisa, eu não sou nem digno de desatar as correias de seu sapato. Cerca da grandeza de Cristo, eu não sou nada. Juan foi maior porque ele foi o menor. Queres ser grande delante de Deus? Seja o mais pequeno. Como dijo o apóstolo Pablo: eu sou o mais pequeno de todos os apóstolos, que eu não sou digno nem de ser chamado apóstolo. Juan começa seu ministério. Isso é o que quero que você veja para concluir o último texto. Algo muito interessante, porque quando Jesus começa seu ministério, alguém vem com um chisme, alguém vem para causar, vem uma prova para Juan el Bautista quando Jesus começa a predicar. Quando Jesus está com seus discípulos e seus discípulos estão aí bautizando a gente, mira o que disseram para Juan, capítulo 3 de Juan, versículo 25. Então houve discussão entre os discípulos de Juan e os judíos acerca da purificação, e vieram a Juan el Bautista, aí está, e lhe disseram: Rabi, maestro, mira que ele que estava contigo ao outro lado del Jordão, de quem tu diste testemunho, ele bautiza e todos vêm a ele. Oh, que momento para levantar-se uma envidia, não? Esse que tu hablaste, este que tu dijiste é o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Agora ele com seus discípulos estão bautizando e todos vêm a ele, a Cristo. Pero a resposta de Juan é fantástica. Mira o versículo 27, a resposta. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. El hombre no puede recibir nada si no le fuera dado del cielo. Esto revela que Juan tenía una teología correcta. Dios es soberano. Deus está no comando de todas as coisas. Deus hace o que quer com sua gente. Tinha uma teologia correta. Mira o versículo 28, o que ele disse: vosotros mesmos me sois testigos de lo que eu dije. Eu não sou o Cristo, sino sou enviado delante de Él. Sou enviado delante de Él.
Isso revela que Juan tinha não só uma teologia correta, tinha um entendimento correto de que ele era, de sua posição, ele era apenas um enviado. Então, neste momento, Juan envia uma analogia maravilhosa no versículo 29. E aí, para concluir, mira o que ele diz: el que tiene la esposa es el esposo. Mas o amigo del esposo, atenção que o amigo del esposo, ele está falando dele mesmo. Para nós outros, é o best man. Em uma boda, o best man, o testigo, o amigo, o melhor amigo del esposo. Ele se considera como este amigo del esposo. E mira o que ele disse neste versículo 29. El que tiene la esposa é o esposo, mas o amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Juan el Bautista está dizendo: eu estou feliz de que meu amigo se está casando. Eu estou feliz de que ele está chamando a sua igreja. A igreja está chamando a sua esposa. A igreja. Isto revela que Juan tinha não só uma teologia correta, não só um entendimento correto, mas ele tinha uma atitude correta. Ele estava feliz, porque a hora havia chegado, o Messias, e estava sendo usado, e todos veniam a ele uma atitude correta que ele traía delante de ele. Juan sabia que ele era apenas um heraldo. Pero imagina se a atitude dele fuera diferente e a gente chegou e disse: mira, el que tu hablaste está bautizando allá e todo mundo está vindo a ele. Mira se fuera a atitude dele: ah, sim, isso não está bem. Eu fui ele que iniciou esta coisa de bautismo em las águas e agora todos estão vindo a ele. Não está correto. Imagina se fuera esta atitude, pero esta não era a atitude de Juan el Bautista. Juan el Bautista sabia que ele era apenas um heraldo. Heraldo era o que anunciava a chegada de los reis no passado. O rei está vindo, e todos se preparavam para receber o rei. Imagina se ele, como Juan el Bautista, como el heraldo, dizendo: o rei está vindo e Cristo chega, o rei é chegado, pero miren-me a mim, o rei é chegado. Não, heraldo, sale, tu tienes que salir. Tu trabalho ha terminado, agora o rei ha chegado, o sol da justiça agora está brilhando, tienes que sair de lado. Juan Bautista, esta era a consciência que ele tinha: eu sou apenas o amigo del esposo, eu vim por causa de ele, mi gozo está cumprido, eu estou feliz porque meu amigo chegou no cenário. Ele é o esposo. E ele conclui com este versículo 30 poderoso: por isso é necessário que ele cresça e que eu mengue. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Queres ser grande delante de Deus? Aí vai. Juan cumpriu seu propósito. Cumpla tu propósito, meu amigo, minha amiga, em tu vida. Haga valer tu vida neste mundo. Permita que Deus utilize tus dones que Ele ha depositado em ti. Seja a voz de Cristo nesta terra. Queres ser grande delante de Deus? Número 2, Juan foi um testigo fiel. Ele não temeu falar delante de nadie. Seja também um testigo fiel. Estemos dispostos a dar nossa vida por Ele. Representemos bem a nosso Senhor. Queres ser o maior? Seas o menor. Juan el Bautista foi um servo humilde. Hoje as pessoas são vistas como grandes por sua popularidade, por quantos seguidores tem em las redes sociais. Juan el Bautista não tuvo nem sequer um seguidor em las redes sociais, pero ele tuvo milhares de seguidores para Cristo. Milhares de seguidores para Cristo.
Ele foi a voz de Deus para que a gente arreglara suas vidas. Ele cumpriu seu trabalho com humildade e fidelidade. Digo algo, meu amado, não trate de ser grande delante das pessoas, pero sim, seja grande delante de Deus. Que tu tenhas muito prestígio no cielo. Quando o Bautista foi grande delante de Deus, quando o Bautista foi grande delante de Cristo. Este deve ser nosso anelo, ser reconhecido no cielo, ser grande, não delante das pessoas, pero ser grande delante do Padre, ser grande delante de Cristo, ser grande no cielo. Deus quer levantar hoje pessoas pequenas para que sejam grandes. Permita que tu nome seja grande allá no cielo. Espírito de Deus me falou isso. Que tenho que fazer, pastor? Pergunta ao Senhor. Tu tens dones de Deus. Pergunta ao Senhor. Que queres que eu haga, Deus? Que queres que eu haga com minha vida? Neste momento, não amanhã. Neste momento, o que tu queres que eu haga com minha vida? Pergunta ao Senhor. Haga esta pergunta com todo o teu coração delante de Deus. Isso foi o que senti em meu coração, porque eu perguntava mientras venia para este santuário. Me pergunta esta, Padre, como hago a aplicação? E Deus me disse que eles me perguntem o que é que eu quero fazer na vida de eles. Pergunta em tu recâmara, pergunta em tu aposento, pergunta ao Senhor em oração, Padre, que queres que eu haga? Oiga uma coisa, tu nome foi mencionado antes que tu nasceras. Tu não eres uma casualidade, tu eres sumamente valiosa para Deus, e os dones que Ele ha posto dentro de ti, Ele quer usar agora, neste ano, agora, neste mês, agora, nesta semana, agora, neste dia, amanhã, no trabalho. O Senhor ha posto muita coisa dentro de ti, e Ele te está chamando para que tu seas grande, não delante das pessoas, para que tu seas grande delante de Ele. ¿Quieres hacerlo? Quero orar para que tu hagas esta pergunta delante do Senhor. Que queres que eu haga? E Deus te vai mostrar. Ponga tu mão em tu coração. Padre, eu oro neste momento. Senhor, tu palavra foi hablada. Eu oro neste momento por cada varão, por cada dama. Senhor, eu oro por cada jovem. Senhor, tus hijos, tus hijas que han sido chamados com chamamento eterno. Antes de que ele nasciera, su nome já havia sido mencionado na eternidade. Antes de que nasciera, Senhor, eles já estavam marcados em tu calendário, Senhor. Juan el Bautista nasceu naqueles dias, no momento onde Jesus ia venir. Não foi casualidade. Tu vida não é uma casualidade. Eu oro por ti, que tu puedas sentir dentro de ti este sentir de propósito em tu vida. Tu não extravies tu vida, não eches a perder tu vida, porque tu vida é valiosa. Padre, oro que abra nosso entendimento, abra os entendimentos, abra os olhos para que podamos ver segundo os planos e propósitos e metas e todo o que tu tienes para tus filhos, que se cumpla em nome poderoso de Cristo Jesus. Eu declaro o poder do Espírito Santo invadindo tu coração e trazendo uma visão de todo o que Ele ha puesto dentro de ti. Em nome poderoso, declaro dones restaurados, sonhos restaurados, visão restaurada. Em nome de Cristo Jesus. Pai, meu amado, minha amada, não te ouvides de perguntar para Deus: que queres que eu haga? E Deus te vai mostrar. Ou hoje, ou amanhã, ou passado amanhã, ou na semana que vem. Pero Deus te mostrará o que Ele quer fazer em tu vida. Em nome poderoso de Cristo Jesus. Eres muito valioso. Déjame ser o soldado russo para ti. Quem eres? E que estás fazendo aqui neste mundo? Pergunta para Deus. Ele te vai a dizer.
Que Deus te bendiga muito. Que a palavra de Deus permaneça em tu coração aí ferviendo. E que tu puedas ser usado poderosamente em tu geração. Não permita que tu geração passe e que tu não hagas nada. Seja usado por Deus em nome de Cristo Jesus. Deus o bendiga muito. Em nome poderoso de Cristo Jesus. Acompanhe estes 3 anúncios acá, por favor. Todos os dias, miércoles às 6 da manhã, um equipo de intercessores e intercessoras aí em pé de guerra. Os sábados às 8 da manhã igual. Graças, meus amados que estão aí. E você que não está participando, entre, por favor, e seja também instrumento nas mãos de Deus. Estudo bíblico. Todos os dias miércoles é nosso serviço de metade da semana. Todos os miércoles às 7 da noite temos estudos bíblicos. Está algo muito especial. Todos os dias miércoles temos o estudo bíblico. E os domingos aqui estamos na igreja. E claro, temos the kids classes. Temos os dias domingo. Traga seus hijitos e hijitas. Todos os domingos eles recebem suas classes. E é uma grande bendição. E também os jovens têm seu serviço, também com a pastora Diana. Nos dias domingo, logo depois da alabança, nós os despedimos. Amados, aí está nosso flyer. Sepa que estamos tendo serviço desde o princípio do ano. Todos os domingos às 12h30 estamos tendo serviço. Mientras você está recebendo online, estamos em persona, em vivo, na igreja, todos os domingos às 12h30. Aí está a direção, todos são bem-vindos. Aí está a direção, reserve seu lugar. Todas as semanas aí, sempre temos, os irmãos reservam seu espaço, sua silla. É uma grande bendição. E aqui para que você pueda seguir ofrendando e sendo fiel em seus dízimos, aí está as 4 maneiras. Ponga tu mano sobre tu coração. Padre, bendigo as finanças de meus irmãos, bendiga-los de uma maneira especial. Declaro que não lhes faltará nada. 2021 é um ano de abundância e de prosperidade para eles. Bendiga, abre as ventanas de los cielos sobre tu pueblo. Em nome de Cristo Jesus. Siga sendo fiel em seus dízimos e em suas ofrendas. Amém. Deus los bendiga muito. Bueno, chegamos ao final de mais um serviço todos os domingos acá com a palavra gloriosa de Deus. Esta palavra é o poder de Deus, é a voz de Deus. Que Deus los bendiga. Graças por sempre estar aí presentes e alimentando-se dentro da palavra de Deus. Deus los bendiga muito. Les amamos todos os domingos. Aqui estamos às 12h30. Les esperamos acá. Que Deus los bendiga. Gabi manda aí um abraço, um beijo para vocês. Atenção, Igreja do Calvário. Los também acá que nos acompanham, los de fora, de outros países. Deus los bendiga muito. Los amamos. E recuerde, Igreja do Calvário é um lugar. Diga de aí. Igreja do Calvário é um lugar familiar. Deus los bendiga muito. Les amamos.